nós temos aqui uma entrevistada muito especial que já está aqui conosco, ela que é secretária municipal de educação, Dulce Almeida. Vou resumir aqui um pouquinho do teu currículo, secretária. Ela é secretária municipal de educação e atua na CEMED desde 2022. É pós-graduada em arte e multimídia pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, com pós-graduação em gestão pública. Seja bem-vinda, Exatamente. secretária. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando do Giro de Notícias, desse lado aqui, porque eu já falei, né? Eu já tietei muito vocês, do outro lado, ouvindo as notícias, estar nessa casa, né? A difusora, a radiodifusora, a rede difusora de comunicação é muito importante para a história da comunicação do nosso estado, né? Então, estou aqui para somar e obrigada pelo convite. E por falar em história, a secretária nos contava aqui, enquanto a gente estava no intervalo, ainda não começou a entrevista, secretária, de que o Josué Cláudio de Souza, pai, Pai, é exato. seu Meu padrinho de padrinho. batismo. Olha que Eu maravilha. cheguei a contar isso para o deputado Josué Neto, a época que nós estávamos na Assembleia. Ele era meu padrinho de batismo, Olha que que é legal. o avô também do André. E a senhora, Porque meu pai era líder comunitário, servidor público. como era o nome dele? Benedito Almeida. Benedito Almeida. Almeida lá do mercado. E a senhora tem uma história com o André também. O André eu conheci menininho ainda, gordinho. Para a senhora, o Andrezinho, né? Andrezinho, pupilo. O pupilo. Lá no Mata Falcão foi meu aluno, um menino excelente. Tive contato também com a mãe dele, né? A saudosa Fezinha, Secretária, das reuniões. Então eu quero dizer que a senhora está em casa. Tá em casa. A senhora está em casa, seja Tá em bem-vinda. casa. Obrigada, gente. Eu vou ressaltar aqui, Geraldo, antes de a gente começar a nossa entrevista, que a rede de radiodifusora vai realizar no dia 28 de abril a primeira corrida da difusora de conscientização do autismo, Thales Miguel. E até o dia 28, o ouvinte acompanha essas entrevistas, reportagens, podcasts relacionados ao autismo. A prova de 7 quilômetros acontece no Largo de São Sebastião, na rua José Clemente, a largada 6 horas da manhã. Haverá premiação para os 3 primeiros colocados. No dia da corrida, haverá tendas com serviços ou orientações para a população sobre o autismo e sobre pessoas com deficiência. E eu já começo agora, secretária, a pergunta, né, que a CEMED é uma das apoiadoras na primeira corrida, Thales Miguel. E aí terá uma tenda com informações lá e orientações sobre serviços e projetos voltados a pessoas com autismo e também as que possuem alguma deficiência. Conta pra gente como é que serão esses serviços e como isso vai funcionar, secretária. Na verdade, a Prefeitura de Manaus, né? Porque a CEMED faz parte da Prefeitura e a gente tem na Prefeitura de Manaus várias frentes que nós somamos em algumas outras secretarias para trabalhar essa questão do PCD, não só a gente está falando aqui especificamente do autismo, né? Mas trabalhamos a questão do PCD também. Mas especificamente do autismo, por que eu digo que é prefeitura? Porque a gente vai ter lá esses serviços, os serviços que nós fazemos voltados especificamente para o autismo, como é o caso do EAMAR, que é um instituto onde nós tratamos especificamente as mães, as crianças com TEA, né, com a condição TEA. Vamos levar também serviços do Fundo Manaus Solidária, que faz algum tipo de fomento com instituições, com várias instituições que também trabalham o autismo, e ainda o nosso CME, o nosso trabalho o CME é o Centro Municipal de Educação Especial, e nós vamos levar lá nessas tendas as informações de todas as intervenções pedagógicas que a CEMED consegue fazer em relação aos autistas, né, nossas crianças autistas, e as intervenções clínicas e os tratamentos terapêuticos que são feitos através das instituições parceiras com quem nós temos fomento e também com o EAMAR, que, como eu te disse, hoje é o maior centro de atendimento ao autista do Norte e Nordeste.
É um lugar, é ali no Alvorada, ele é dirigido pelo Alexandre Gaudi, a quem eu mando um beijo aqui, gratidão pelo trabalho que tem feito. A gente, quando entrou, professora falando, já falei para vocês. Quando a gente entrou, A gente dá um não sinal me para a esteja, senhora. tá bom. Quando a gente entrou na CEMED, na prefeitura, na gestão do prefeito Davi, eu fui trabalhar no fundo, Manaus Solidária. E lá eu tive contato com essas instituições. E elas me diziam, olha, você precisa visitar o EAMAR, eu não sabia o que era, fui lá. E eu fiquei muito constrangida por conta da questão da falta de afeto, de amor, de cuidado, de respeito, de carinho, que não foi dispensado às crianças e às famílias que ali eram atendidas. Até quero parabenizar a gestão anterior, a gestão do prefeito Davi, que foi a gestão do prefeito Arthur. Respeitamos muitas pessoas, né? Não falar de pessoas, falar de resultados, porque com certeza ele não sabia que o trabalho não fluía da forma que não estava fluindo. Eu encontrei um local totalmente deteriorado, feio, mal acabado, sem atendimento, sem oferta de atendimento. E imediatamente eu pensei, não, gente, eu sou mulher, né? Sou mulher, eu sou mãe, sou educadora, gestora pública, e se isso está entregue nas mãos da Prefeitura de Manaus, a gente tem que fazer alguma coisa. Imediatamente, esse espaço, ele é dividido. Por que a gente trata só autismo lá? E lá também a gente tem intervenções clínicas, médicas. Porque lá a gente tem a CEMED atuando, a CENSA com a saúde e a CEMASC com assistência social. Então, nós juntamos as três secretarias e vamos lá. Convidei o Gaudi, que até então que ele só queria saber de folclore e cultura. Eu digo, menino, sai daí, vem para cá, que você... né? Ele só quer saber de... maravilhoso, a cara da riqueza, né? A cara dele. Mas eu digo, Gaudi, aqui tem que ter um lugar, tem que ter uma pessoa aqui que tenha amor ao próximo, que tenha humanidade, que tenha conhecimento, né? Tem que ter uma pessoa que tenha conhecimento, mas tem que ter alguém que tenha amor pela causa, porque a gente precisa amar aquilo que faz. Então a senhora disse para ele, olha, empresta um pouco do amor pelo folclore, exatamente, aqui um pouco de amor para ele. Eu arrastei ele de lá, chefa, não sei o que, vem cá, vem conhecer, mas foi assim, amor à primeira vista. E esse menino, que eu costumo chamar de menino, é o que eu tenho um carinho muito grande por ele, junto com toda a equipe que já tinha lá no EAMAR, com o doutor Tussolini, que eu quero mandar também aqui um beijo grande, uma gratidão grande a esse grande profissional, porque até o momento, em 10 anos de existência desse instituto, só havia o doutor Tussolini como neuro para atender essa demanda toda, que é uma demanda crescente, alarmante, inclusive, porque aí eu comecei a me aprofundar, a conhecer essa questão, para saber como que nós, enquanto poder público, poderemos ajudar. Então, com muita força de vontade e com muito trabalho, e aí tendo o respaldo do prefeito, né? Ele disse, olha, vai lá e faz. É para fazer, muda, mas muda. E chamei o Gaudi, você vai conseguir, isso aí é a tua cara. Gente, hoje aquilo ali é um espaço muito lindo. Hoje nós temos agora a pretensão, e já estamos estudando e trabalhando, vamos transformar o EAMAR em fundação, vai ser a primeira fundação voltada para o autismo. Lá nós saímos no atendimento de mais ou menos 1.200 crianças em 10 anos. Hoje a gente já atende mais de 7.000 famílias. E lá elas recebem o tratamento terapêutico clínico, o médico. A gente tem lá os atendentes da CEMED também, professores, educadores físicos, assistentes sociais. A gente está hoje, a mesma merenda escolar que vai para as escolas da CEMED, vai para as nossas crianças, porque as mãezinhas passam lá com eles ou amanhã ou a tarde toda para receberem esse atendimento. Temos pediatra lá, dentista, gente. A questão do dentista, eu quero até parar nessa questão aí.
nós tínhamos um dentista, acho que é Dr. Luiz, se eu não me engano. Era o único especializado no atendimento para essas crianças. Porque vocês sabem que muitas delas precisam, inclusive, receber anestesias e tudo para poderem fazer o tratamento. E apenas uma cadeira lá. E a fila é enorme. Eu digo, a gente já mudou isso, vamos atrás de mais uma cadeira, colocamos mais uma cadeira. Nós temos hoje 4 dentistas especializados em atendimento para as crianças e mais. Estendemos às mães também, às famílias. Estamos conversando com Dulce Almeida, secretária municipal de educação. Ela já atua na CEMED desde 2022. Você está acompanhando essa entrevista aqui no Giro de Notícias pelos 96.9, mas também pela nossa live, tá legal? Na nossa live, que depois vai estar disponibilizada para as pessoas que queiram ouvir outra vez aqui os questionamentos feitos à secretária. E Secretária. a gente tem, desculpa, Geraldo, a gente tem alguns comentários aqui no Facebook que eu já quero ler, porque está todo mundo parabenizando, secretária. A Sara Negrão parabenizando o trabalho. Também a Mônica Maju, a Doralice Maia, o Wanderson Gomes, a Maria Ozenilda, a Salomé Silva, parabéns pelos resultados. A Ivânia Teixeira também. A Mari Santos, Edjane Matias, Ellen Lobato, Sheila Miranda, enfim, a gente está com muitos comentários de pessoas que conhecem esse trabalho. Ai, que estão bom. parabenizando. Que bom, Secretária, obrigada. as pessoas com autismo ou com alguma deficiência precisam da atenção especial nas escolas, por meio dos professores auxiliares e também pelos mediadores. E havia uma projeção de contratar 1.000 mediadores, a senhora pode falar desse número para a gente. Como é que está atualmente esse quadro de mediadores na rede municipal? Olha, eu assumi a CEMED depois que saí do fundo, né, me inteirando sobre esse trabalho do autismo. E quando eu estava lá, eu via muito esse clamor, esse pleito dessas famílias com essa necessidade, né, dentro da questão pedagógica. Quando nós assumimos a CEMED em 28 de março de 2022, eu fui me inteirar sobre essa questão do auxílio, do professor auxiliar, mediador, né, o apoio escolar, como queira chamar. A gente está agora chamando de apoio escolar. E chamei a nossa equipe de educação especial para saber em que pé estava essa situação. E para pasmem, tá? É bom que todo mundo saiba disso, porque muito há para se fazer, mas assim, a verdade é que essa causa, e novamente eu repito, não falo de pessoas, tá? Não estou aqui criticando pessoas, estou falando de resultados e de trabalhos efetivamente. Essa causa era uma causa que estava na escuridão em relação à questão, eu até me atrevo a falar em relação à questão pedagógica, com todo respeito a todas as meninas, a todos os meus colegas que atuaram bravamente nessa frente esse tempo todo, mas eu sei que não tinham apoio nenhum, por isso não conseguiam avançar. A rede tinha, em 28 de março de 22, quando eu assumi, 174, guardem esse número, 174 apoios escolar, mediadores, que as mãezinhas, as famílias gostam de chamar mediador, né? É a mesma, só a nomenclatura que muda. E comecei a me preocupar muito com essa situação, porque onde eu ia nas escolas, era a preocupação dos meus colegas professores, me pedirem, professora, faz alguma coisa pela gente. Isso está uma questão muito... A gente está... Professores adoecidos, sem saber o que fazer com as crianças inclusas dentro das nossas escolas, porque a gente tem que trabalhar a educação especial inclusiva, né? Essa coisa de criar. A gente tem hoje uma escola, apenas uma escola, que é especializada só em PCD, que é o André Vidal, que é um outro momento também, que se der tempo eu falo, porque é outro lugar que eu encontrei que, meu Deus do céu, que falta de olhar, que falta de amor, que falta de humanidade em relação à gestão, em não olhar para essas pessoas. Tipo assim, sabe? Finge que não está aí, que eu estou fingindo que não está acontecendo, não estou te vendo. Era exatamente isso que acontecia. E à época existia uma necessidade de 8.000, tinham 8.000 crianças na fila para serem atendidas com esses mediadores
crianças laudadas, porque como é o processo para que a gente encaminhe para essas intervenções pedagógicas, que é o que a rede municipal de educação pode fazer. A gente não tem competência para intervenção clínica, médica, né? A nossa intervenção é pedagógica. Então, a família precisa ter um laudo médico, né, que é dado pelo neuro, e aí saúde entra aí. De posse desse laudo, ela traz à escola, a escola encaminha ao nosso CME, que é o Centro Municipal de Educação Especial. Lá no CME nós temos hoje não existia, com a mudança que fizemos no ano passado, porque eu tentei ainda continuar o trabalho como era feito antes e melhorar, mas em consequência de não conseguir esse avanço, eu digo, não, a gente tem que mudar, vamos mudar tudo. Fui ao MEC, com a mudança de governo, fui ao MEC, fui lá na SECADI, que é a secretaria que cuida dessa questão, com a nossa equipe, e resolvemos fazer uma mudança total. Então, hoje a gente tem 3 equipes multidisciplinares dentro do CME, que elas atendem essas crianças, essas mães que chegam lá com as crianças laudadas, e elas vão fazer o atendimento pedagógico, tá? A intervenção pedagógica para saber qual é o tipo de acompanhamento pedagógico que nós podemos fazer com essas crianças. Não é porque essa é a nossa competência, a gente não tem a competência clínica. Então, 174 mediadores. Eu digo, meu Deus do céu, e 8.000 crianças na fila, sem perspectiva. Eles passavam o ano todo sem atendimento, até 9 meses sem atendimento. E chamei aqui, mando também um abraço para a professora Amanda Macanoni, que hoje é a gerente da educação especial, porque eu fui visitar uma creche, um CMEI, que ela era a gestora. E lá eu vi o trabalho que ela fazia com essas crianças, de inclusão mesmo, porque é uma pena, mas haviam gestores, até com muito respeito, existia esse preconceito, essa situação, inclusive. Chegava na escola, lá pela escola mesmo, o gestor tratava de dizer que não podia, que não tinha como aceitar. É uma queixa né? recorrente essa, Muito, dos pais, muito grande. da escola negar. Hoje a orientação para todos os gestores a gente trabalha a inclusão. Né? Essa questão do autismo é a gente respeitar as diferenças, porque todos nós somos diferentes. Olha quantas pessoas nós somos aqui, todos seres humanos. Mas a minha competência é para a educação. A sua é para a comunicação, a sua é para a comunicação. Então, cada um de nós somos todos seres humanos iguais, mas com habilidades e competências diferentes. E é isso que a gente precisa trabalhar. Mas, assim, a rede não tinha esse tipo de socorro, de auxílio, de formação mesmo. Então, eu comecei a ver que a gente não tinha formação. Por quê? Eu passei por uma academia, né, pela Universidade do Amazonas, e todos os nossos professores passam, mas não existe uma formação específica dentro de nenhum curso, nem do de pedagogia também. Pedagogia tem uma disciplina voltada para a educação especial, mas é necessário ter um olhar diferenciado, sim, para esse tipo de questão. E aí a gente começou a trabalhar a questão dos mediadores, só que é bem precária a forma de contratação, que se eu me atrevo a falar, tenho coragem de falar isso hoje, porque muito pouco se fez até hoje, por isso que a gente tem essa dificuldade de andar, de caminhar, de seguir, de avançar, né? Mas nós aumentamos o número porque, assim, existe uma lei, porém não existia a regulamentação, uma lei federal sem regulamentação. Então, como é que eu vou contratar um profissional, abrir concurso para um profissional, se eu não sei quem é esse profissional? Então, nós fomos recorrer ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho de Educação, e a gente chegou aí, o ano passado, trabalhamos o ano todo para chegar num consenso sobre essa questão do mediador escolar. Mas, mesmo assim, nós fomos até o prefeito para falar para ele da necessidade. Então, até o momento eram os estagiários, né? E ainda são os estagiários que fazem esse trabalho. Então, nós conseguimos aí
acho que são 2.500 estagiários para toda a prefeitura, a gente arrastou 1.500 para a CEMED, por causa da nossa necessidade. Mas esse número, ele oscila muito. Entendi. Secretária, nós estamos na reta final, ainda temos mais mas a gente tem tanto duas assunto. Perguntas para a senhora, por isso que eu estou sempre lhe sinalizando. Mas só te dizer, só corrigir, hoje nós temos 1.000 mediadores espalhados na escola, mas assim, por que as mãezinhas reclamam muito? E com razão, tá? Eu quero dizer para as famílias, para as mães, que eu não tiro a razão de vocês, não. A reclamação é pertinente. O que são... Nós tivemos mais de 1.000% de crescimento no mediador escolar. Mas eu te falei, lembra do número que eu falei no início, de crianças laudadas? 8.000 laudadas. 174 precisando, naquele tempo, em 2022. E esse número só cresceu. Né? Fora as crianças que não têm laudo, porque tem criança, tem família que não consegue nem chegar a esse serviço público de saúde. Eu ia até lhe perguntar sobre isso agora. Se o nosso ouvinte, que está agora nos ouvindo, tem um filho ou uma filha que precisa de atenção especial e na escola dele não tem, qual é o procedimento, secretária? Para conseguir o apoio escolar, olha só, o laudo médico é essencial nesse momento, mas a gente está avançando nisso também. Então, de posse do laudo médico, se ele não tem esse laudo, ele pode correr para o EAMAR, tá? Recorrer ao EAMAR, porque hoje o doutor Tussolini, a gente já conseguiu 5 residentes em neuro que se proporam a ir para fazer os seus estágios lá no EAMAR para a gente poder ampliar esse atendimento. Né? Então, ele pode ir ao EAMAR para conseguir o Gaudi vai me matar, que a fila vai aumentar. Mas, assim, o serviço público que nós oferecemos é esse, né? Lá ele consegue então, lá ele consegue o laudo. De posse do laudo, a mãezinha vai à escola. E a escola tem a obrigação, e eu digo aqui para vocês, se vocês chegarem em alguma escola que algum servidor disser, não, a gente não pode receber aqui porque não tem o mediador, vocês podem entrar nas páginas da CEMED, na minha página, lá no meu PV, que eu vou tomar providências quanto a isso, porque não é essa a orientação. Então, ele pega o laudo, ele precisa... Agora tem uma coisa, ele precisa passar pela equipe multidisciplinar. Né? Ele precisa, porque aí é que a gente vai dizer... Que o médico diz o quê? O que remédio vai tomar, que tratamento clínico, tudo. Mas o pedagógico é a nossa equipe multidisciplinar que faz isso. Então, tem um fluxo grande aí, que estava parado também, mas nós já avançamos muito. E mais uma informação, para avançar mais ainda, aí, de posse dessa súmula que faz a nossa equipe, aí a gente encaminha o mediador. E nós vamos abrir agora, depois de 10 anos, com apenas um CME, nós vamos abrir agora, inaugurar, no final de abril, maio, agora início de maio, mais um centro, um CME, ali nas mediações da Zona Norte e Zona Leste. E a nossa intenção é que cada zona da cidade tenha um centro desses, porque a gente vai poder zerar essa fila de crianças, né, as laudadas, tanto as laudadas quanto as sem laudo, porque quem não tem laudo, se o professor detecta algum tipo de deficiência ou algum comportamento na escola, a gente vai poder mandar para fazer a intervenção pedagógica, como eu disse. Secretária, para encerrar a nossa entrevista, 2 perguntas em uma. Tá. A primeira é que a senhora falasse para a gente a importância de apoiar iniciativas como essa da nossa primeira corrida de conscientização do autismo, que é Thales Miguel, é o nome da corrida, e se a senhora vai correr no dia 28? Menino, eu estava com medo só dessa pergunta. Só da segunda, né? Só. Olha, é importante, isso assim, eu tenho mergulhado nesse mundo do autismo, de verdade, porque eu vejo a angústia, a dor, e como mulher, eu já falei, eu sinto a dor dessas mulheres também. Né? E se fosse comigo, se eu tenho uma netinha hoje, né? E o meu papel como gestora pública, é muito importante esse tipo de ação, porque, gente, isso é uma questão muito crescente, principalmente nesse mundo pós-pandêmico, porém, não é uma questão recente. Eu assisto na Netflix aqui uma série chamada Amor no Espectro.
são os autistas adultos falando das suas experiências, é um reality, falando das suas experiências. Inclusive, eu aprendo com isso porque eles fazem lá, falam do que eles sentiam lá atrás, quando eram crianças, quando estavam na escola, tudo mais, né? Então, assim, nós precisamos, tanto quanto o apoio escolar, nós precisamos trabalhar, preparar e formar o professor de sala de aula que também adoece com essa questão, e também a família. Né? Por isso nós estamos agora, já iniciamos com o nosso centro de formação, nós temos inicialmente 10 escolas, porque a nossa equipe é reduzida, a equipe de formação. E aqui vai um abraço para a professora Inês, que é a diretora lá do nosso centro de formação, e a professora Eglê, não lembro o sobrenome da Eglê, mas para a professora Eglê, que me trouxe essa possibilidade, formar os nossos professores que estão ali em sala de aula, principalmente aqueles do 1º ao 5º ano, que passam 4 horas direto com essas crianças, né? E às vezes a gente tem 4, 5 crianças, e o professor, como eu disse, não tem essa formação, a rede ainda não tem essa capacidade para colocar toda essa quantidade de apoio escolar, e a gente está trabalhando, estudando sobre isso, e também informar que nós já estamos com 10 escolas fazendo essa formação pela nossa DDPM, mas tem uma notícia muito boa também, melhor ainda. Estamos fazendo um acordo técnico com a UEA para nós fazermos, e já vamos atingir ainda esse ano, uma média de 300 professores também de sala de aula, para que eles façam um curso de pós-graduação pela UEA. Esse curso é voltado somente para os professores das escolas municipais, aqueles que trabalham com crianças especiais, especialmente o autismo, para que a gente possa dar ao professor a condição de ele trabalhar as habilidades e as autonomias das crianças, para que cada vez mais a gente possa dirimir essa situação e trabalhar também com as famílias, porque nós temos também atividades voltadas para essas mãezinhas que precisam muito e muito também dessas informações, né? Secretária, muitíssimo obrigado pela sua brilhante participação. Muito Nós obrigada. estamos com o nosso tempo estourado para pagar o nosso Perdão, intervalo é que eu comercial. falo demais. Absolutamente, não é porque, além da senhora O assunto falar rende bem, mesmo. Rende, o é assunto é verdade. muito pertinente, o assunto tem a ver com a nossa primeira corrida. Precisamos falar muito sobre Sim, isso. muito viu? sobre isso. Né? Teríamos um programa inteiro para falarmos sobre isso e ainda ia faltar. Agradecer a sua presença, Muito de grata, toda a muito sua grata. equipe aqui. A senhora me deu um presente, que é rever a minha colega de trabalho de Rede Amazônica, a Cléo Pinheiro, que eu já estou pedindo a fórmula dela, porque ela continua a mesma. Estou bem bonita orientada, e não estou não? Tá talentosa, melhor até. Não é a Cléo, né? E toda a equipe. Estou que bem, está aqui. bem Está protegida, bem, né? Bem Está assessorada. bem. Só sobre aquela resposta, se eu vou correr. Pois é. Olha, eu não garanto estar na largada, mas eu garanto que eu vou estar na chegada. Ah, tá Então a certo. gente se encontra, secretária. Muito obrigada. Obrigado, Sucesso, secretária. parabéns para a Rede Difusora, parabéns para o André, que como pai se coloca também nessa causa, trazendo a força que tem a voz da difusora, porque a gente precisa se unir como sociedade para acolher Perfeito. essas famílias e informar, cada vez trazer mais informação, acolhimento, muito amor e entender, compreender esse mundo dessas crianças. A senhora aguarda um pouquinho, porque nós vamos tirar. A gente é do modo antigo, tirar o retrato. Tá legal. Não é a foto, é o Tá retrato, para que nós Perfeito. possamos postar e vocês também. Tá bom, Ok, secretário? obrigada, muito obrigada pelo espaço. Intervalo, voltamos já. Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas.